Situado na região do Médio Paraíba Fluminense, o município de Rio das Flores possui, como uma de suas principais características geográficas, ser banhado em sua extremidade inferior pelo rio Paraíba do Sul e na superior pelo rio Preto. Junto à sua margem direita fica Manoel Duarte. O distrito possui um estreito vínculo com Porto das Flores, localidade situada do outro lado do rio e que pertence ao município mineiro de Belmiro Braga. Além de servir como divisa natural entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Rio Preto rege a vida e o cotidiano das pessoas que vivem próximas às suas margens. Principal elemento geográfico do lugar, ele atua como agente formador de uma cultura local comum a todos. De início, a ligação entre as duas margens era feita por uma balsa, responsável por transportar pessoas e cargas. Daí surgiu um porto. A grande quantidade de espécies florais que havia ao longo do rio acabou por influenciar na escolha do nome definitivo. Tanto o povoado da margem direita quanto o da margem esquerda foram batizados de Porto das Flores. Esta imagem, registrada há mais de 100 anos pelo lado mineiro, mostra uma ponte de madeira. Ela deu fim ao antigo serviço de balsas, extinguindo de forma definitiva o porto. O nome, contudo, foi mantido nas duas localidades. Esta pode não ter sido a única ponte de madeira a ligar os dois lados. Cerca de 1 quilômetro acima, nas imediações da Fazenda da Luanda, é possível avistar blocos de pedra de formato geométrico assentados sobre um trecho encachoeirado. Esta floração rochosa contínua, de uma margem à outra, somada à presença da aléia de palmeiras imperiais ao fundo, levam a crer que ali tenha existido outra travessia. A disposição das palmeiras imperiais é um forte indício de que a fachada principal da sede primitiva ficava voltada para este lado. Contudo, não é possível afirmar se a ponte foi construída ou se o seu projeto foi abandonado. A partir deste ponto, vamos iniciar um roteiro fluvial, visitando os principais pontos de interesse, seja por seus aspectos ambientais ou culturais. Pouco à frente das Palmeiras da Luanda e do trecho encachoeirado do Rio Preto, fica o primeiro ponto a ser visitado. Ali ocorre o deságue do Rio das Flores, curso d'água que ganhou destaque a partir da década de 1940, quando passou a nomear o município, que então se chamava Santa Teresa. Sua foz era conhecida como Barra das Flores.
Este também foi o nome primitivo da fazenda da Luanda. Neste trecho final, o Rio das Flores apresenta o leito encorpado e com uma quantidade expressiva de árvores juntas às suas margens. Também são avistadas algumas pedras de grande beleza natural. A viagem será feita por cerca de 2 quilômetros rio acima, até a barragem construída no século XIX, com o intuito de levar água para mover os engenhos da fazenda da Luanda. O forte barulho das águas prenuncia a chegada no destino planejado. Logo se descortina uma ampla área encachoeirada, tendo ao fundo a murada feita com pedras de mar. Ela se estende para ambas as margens, ficando assentada sobre um lajeado natural do rio, que é o principal protagonista deste cenário paisagístico. Além da barragem, havia também uma canaleta pela margem esquerda. Conhecida como banqueta, ela conduzia as águas até a fazenda da Luanda. Ao iniciar o retorno e passar por um breve trecho em corredeiras, o leito do rio vai se comportar de forma calma. A nascente do Rio das Flores fica em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. Ao adentrar em Valença, ele ganha uma grande importância, por ser um manancial que abastece a cidade. Ao chegar nas terras do município de Rio das Flores, o seu leito vai cortar a parte interiorana do distrito de Taboas, vindo a passar por pequenas localidades rurais, sítios e fazendas. Ele vai cruzar a Ponte do Roseiral, uma travessia metálica que liga o bairro do Formoso e a estrada que vai levar até a localidade de São Sebastião do Barreado. A canoa retorna à foz, onde o seu leito faz o típico contorno, permitindo uma entrada suave das águas do Rio das Flores no Rio Preto. Pela margem de dentro há um trecho com areia, que chega a ser procurado por alguns moradores. Logo após o seu encontro com o Rio das Flores, o Rio Preto adentra num traçado retilíneo, de onde é possível avistar algumas construções da área urbana.
Na parte final deste segmento, chama a atenção a grande quantidade de areia depositada junto à sua desembocadura com o Ribeirão Manuel Pereira. Este volume avança para além da metade da calha do Rio Preto. É necessário muita cautela ao visitar este lugar. O Manuel Pereira é o curso d'água com maior presença na vida do cidadão rio-florense. Sua nascente situa-se na área rural de Taboas. Após passar pelo perímetro urbano deste distrito, ele segue em direção à cidade de Rio das Flores. Dentro do perímetro urbano da cidade, o seu leito foi canalizado. Nesta imagem, vemos o local onde se dá o seu encontro com o tributário que vem da região do bairro dos Ingleses. Da cidade sede até a sua foz, ele se caracteriza por ter a rodovia seguindo paralela ao seu leito. Nestes 11 quilômetros de extensão, são encontrados pontos de grande simbolismo. O balneário municipal recebe as águas de duas cachoeiras. Uma é o Chuveirinho e a outra a São Leandro. Esta última fica no leito do próprio Manuel Pereira e forma a maior queda d'água do município. No passado, ela serviu para mover a usina hidrelétrica que servia energia aos moradores. Em seguida, vem a Cachoeira do Funil, uma esplêndida queda d'água, que deu nome a uma localidade que existe em suas imediações. Cerca de 1 quilômetro à frente, situa-se a última queda d'água que existe, desde a cidade sede até a sua foz. Conhecida como Cachoeira do Padre, ela tem parte de seu volume de água desviado por uma barragem, situada algumas dezenas de metros acima. Dali sai uma banqueta, que conduz as águas até a Fazenda do Paraíso. Esta estrutura foi erguida na fase primitiva da fazenda, quando ela se chamava Flores do Paraíso. A água desviada do Ribeirão chega pelos fundos deste complexo rural. Após passar por um aqueduto, ela vai impulsionar uma grande roda d'água, que movimenta as engrenagens do engenho, responsável pelo funcionamento desta que ficou conhecida como a Fazenda Modelo da Era Cafeeira. O leito natural do Manuel Pereira
segue pela parte frontal da fazenda. Algumas centenas de metros à frente, ele encontra sua foz. Neste momento, o Rio Preto adentra num traçado sinuoso. Logo surgem algumas aflorações rochosas. Pelo lado fluminense, havia um ponto utilizado pelas lavadeiras, que ali exerciam o seu ofício. A imagem histórica mostra esta pedra, no momento em que era visitada por membros de uma família. Percebe-se como ela permitia uma aproximação das pessoas com o rio. Após contornar a última curva, é possível avistar a parte central das duas localidades. Pelo lado fluminense, o que se vê são amplos quintais, tomados por vegetação. Já as edificações do lado mineiro encontram-se próximas à margem. Esta ocupação distinta entre os dois lados teria sido influenciada pela condição natural do rio. A imagem histórica revela que havia uma murada de pedra ao longo da margem mineira. Ela seguia faceando o rio. O trecho que restou dela encontra-se conservado junto à entrada da ponte. As imagens a seguir são de épocas recentes. Elas mostram o rio num período de cheia. Por elas, é possível perceber que a principal função da murada era proteger a localidade das enchentes, que ocorriam com mais frequência e intensidade no passado. Além de sua função protetiva, a murada acabou por incorporar outros usos. Servia como atracadouro de canoas, local para a pesca e até mesmo como ponto de contemplação. Sua retirada da paisagem foi uma perda material e simbólica para a identidade portuária e ribeirinha das localidades. A ponte é a principal construção do lugar. Responsável por unir os dois lados, ela veio a substituir a de madeira que ali havia. Sua inauguração, no dia 28 de janeiro de 1923, foi o maior evento que as duas localidades presenciaram ao longo do século XX. Junto da sua entrada fluminense, fica um dos pontos de telemetria que existem ao longo do trajeto do Rio Preto. Logo abaixo estão situados os últimos setores das duas localidades. Eles abrigam a maioria das construções erguidas nas últimas décadas. Neste trecho, o rio vai apresentar duas ilhas dentro do perímetro urbano.
Suas águas cortam, de forma bem suave, a primeira delas, que fica situada ao centro de seu leito. Já a segunda ilha ocupa um trecho encachoeirado, próxima às últimas casas. Podemos eleger a canoa como principal artefato cultural do lugar. Desde a formação do porto de travessia, ela transita por estas águas. Antes disso, ela devia servir aos índios coroado, primeiros habitantes da região. Sua existência ao longo do tempo se deve ao pescador, que a utiliza para as suas atividades. O ofício de remar e construir canoas costuma ser passado de geração para geração. A principal mudança se deu em relação à madeira. Se em épocas passadas era possível empregar espécies nobres da Mata Atlântica, hoje em dia é possível utilizar apenas peças comerciais. Embora as embarcações pareçam semelhantes, o que vai nortear o seu projeto será o uso que o canoeiro fará dela. Existe um universo amplo na relação do pescador com o rio. Histórias relacionadas a sereias e caboclo d'água são mencionadas na localidade. A entrevista a seguir foi feita no ano de 2014, no sítio da família Isaú, situado entre Porto das Flores e São José das Três Ilhas. Quem fala é o senhor Alcides Isaú e o seu sobrinho José Geraldo. Agora o caboclo d'água teve um amigo da gente que viu esses tempos agora. É. Viu ele em cima da pedra, é tipo um macaco. É tipo, mas eu também já vi ali na... Então, eu nunca vi, mas esse amigo meu falou que viu e eu acredito, porque o negócio existe, né? Aqui no Rio Preto? Ele falou que ele é pequeno, mais ou menos do tamanho de um garoto, né? Mas braço grosso, cabeludo, com a cara esquisita. É. Cabeludo. É todo cabeludo. E é só no Rio Preto? No Rio Preto, bom, que a gente sabe, no Rio Preto tem. É no Rio Preto que tem. É. Agora é tipo um macaco, agora tinha que pesquisar mais isso, mas é difícil ver ele. É difícil, que ele fica mais no fundo. Mas à noite, com a lua cheia. Mais é à noite que ele fica. Ele fica, né? É. Ele viu ele à meia-noite e pouco. Isso foi verdade, o que foi sido João Barqueiro, cortou a mão dele no facão. Pescando, Ele foi para ver os anzol e foi de dia. Ele levou a mão na canoa para tombar a canoa para comer. Ele foi sido João Barqueiro. E ele era aleijado das pernas, ele nadava toda a vida. Aí ele pegou, cortou as mãos dele no facão, a mão escura, cabeluda, rapaz, tudo cabeludo. Ele mostrava, ele tinha sempre lá na casa dele, lá, o seu falecido João Barqueiro. Aí ele falou que os caboclos d'água, os outros companheiros dele, quando ele cortou a mão dele, arrumou uma gungunação lá dentro d'água, que ele ia vir na canoa, né? Mas ficou com medo. É, ué. E agora deixa eu gelado tocar um calango e depois nós contas da mula sem cabeça.